Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 55. Nós já estamos partindo já para o final do nosso culto, mas eu não poderia deixar de ainda, né? Já preguei bastante hoje, mas ainda vou falar mais algumas coisas importantes. E vocês sabem que eu tenho um foco, né? Aqui nessa igreja, o foco é oração. Né? Foco é oração aqui. A gente tem esse foco de orar, de clamar, né? Então nós vamos falar mais um pouquinho hoje, bem rapidamente, Isaías 55. Isaías 55, na verdade, são dois os versículos que eu quero ler, mas depois nós vamos voltar no primeiro, 55:10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Verso número 1. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, para que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunho os povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, para o amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e encontrai-o enquanto está perto. Deixe limpo o seu caminho, e o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías profetizou antes do exílio, antes de Israel ser levado cativo para a Babilônia. E houve muito aviso. Judá, antes que Judá fosse levado para a Babilônia, isso aconteceu no ano 586 a.C. Mas em 722 a.C., já Israel, o reino do norte, foi levado cativo. Então Isaías vai profetizar. A situação de Israel era uma situação muito difícil. O povo estava ferido pelo pecado. O povo tinha desobedecido a Deus. O povo estava afastado de Deus. Aí Deus levanta o profeta Isaías. E do capítulo 1 ao capítulo 39, irmão, Deus fala de juízo. Deus fala de pecado. Deus fala, adverte o povo. Olha, volta para mim. Olha, vai, vocês vão cativo. Olha, vocês vão sofrer. Olha, vocês vão sofrer. E o profeta avisa. E o profeta fala, não somente ele, avisando que a situação ficaria difícil. Aí no capítulo 40 ao 66, o Senhor vai trazer palavra de consolo, porque Deus é Deus de restauração, é Deus de consolo, é Deus
para a gente, ou pensar que o juízo de Deus pode chegar. Mas vamos combinar quanto que o Senhor tem avisado, quanto que o Senhor tem falado, e Deus está continuando, Deus está chamando, irmão, Ele está chamando quem está vazio, Ele está chamando quem está cansado. Venha, se você está vazio, se você está cansado, é de graça, é tão lindo, você não precisa de dinheiro, é de graça, eu ofereço a graça para você, Deus oferece
meu Deus, Ele é misericordioso. E vou combinar, filho, segura essa bênção da misericórdia. Acontece que nós estamos vivendo um tempo que ele disse, Luciano Subirá, que a gente perdeu o temor. E perder o temor é o início da queda. Você perde o temor, para pecar é 2 segundos. E aí é perda. Eu gosto dessa explicação de Luciano Subirá. A pessoa peca e ela dá uma olhada, não tem nenhum anjo com a espada. Não vê nem a praga do Egito. Não vê nem a taça do Apocalipse. Então não deu nada, não. Só que não. A gente esquece. Até que pegou. O diabo não, acabei de falar agora há pouco. Não se abre a porta, ele entra. O filho se abre a porta, o diabo entra. Porque ele é ladrão. Ele roubava, matar, destruir, ele é ladrão. Rouba sua paz, rouba sua alegria, rouba seu casamento, rouba seus filhos, rouba, porque é ladrão. Mas a gente tem a misericórdia de Deus, meu filho, não caia no erro de achar que não deu nada, não. Pecado é pecado, e ponto não. Qual que é a solução para o pecado, irmão? Não é esquecer, todo mundo esquece, meu filho. Vá se arrepender. Vá pedir perdão. Solução para o pecado é arrependimento. Só tem uma solução. E quem arrepende abandona. Quem arrepende faz de novo. E por quê? Porque a gente tem a graça de Deus, a misericórdia de Deus a nosso favor. Buscar a Deus enquanto você pode achar. Não nada não, pastor. Todo mundo vai esquecer daquilo, daqui a um mês ninguém lembra mais. Só que você não se esqueça que abriu a porta. E se eu dou uma maneira de fechar, se arrependa, não faça mais. Caso contrário, meu filho! Por quê? Eu digo sempre. Quando nós escutamos alguém, o juízo chegou. O juízo chegou. O dia chega, meu filho, o dia chega. Então, o Senhor está dizendo, não, presta atenção, presta atenção, presta atenção, deixe o homem maligno nos seus pensamentos envolver o Senhor. Ele se compadece de você, ele se compadece, ele é grandioso em perdoar. Glória a Deus. Aí, chega no verso dela, o Senhor dá, cheguei no verso 10, e quando eu vi a chuva, aí eu pensei, eu sinto que é expressivo, essa chuva, a ver com esse negócio todo, essa chuva parece que está fora do contexto. E vai, medite, pesquise, medite. Irmão, chuva e neve não nasce na terra. Chuva e neve não nasce na terra. Irmão, presta atenção. Tudo começa em Deus. A iniciativa de Deus. A palavra vem do alto. Não tem nada de inventa aqui. Deus já criou todas as coisas. Deus já deu a sua palavra e tudo vem do alto, tudo vem do céu. E vem para a terra para quê? Para me abençoar. Depois que Deus chama, Ele chama, vem. Depois Ele fala, busca. Aí depois Ele fala, se arrepende. Agora Ele vai garantir o que, irmão? A minha palavra é confiável. E se eu prometi, eu vou cumprir. Porque assim como a chuva é dessa terra, e se eu volto para lá quando cumprir o seu papel, a minha palavra também se cumpre. Então, se Deus te fez uma promessa, Ele é poderoso para cumprir.
no meu livro de oração, é de 1993. Desde 1993 eu estou orando a palavra. Por quê, irmão? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Eu falo a palavra, desculpa aquilo que é melhor do céu. Mas você precisa conhecer a palavra, mas você se envolver com a palavra. O povo de Israel estava longe, Deus falou para perto. A situação parecia muito difícil e tem coisas em nossa vida que a gente fala, mas esse negócio não tem jeito, não tem para você, não tem para mim, não tem para o advogado, não tem para o médico, não tem para todo mundo, mas o Deus é possível, porque tudo é possível para Deus. Aleluia, aleluia. Pode até demorar, o tempo pode até estar demorando, mas eu sei que o avivamento vai chegar. E eu estou orando, e não é de hoje. Não é de hoje. Então vamos lá para resumir, para encerrar. Por exemplo, a oração nasce de um convite de Deus. Ele chama primeiro e eu respondo: sim, Senhor. Sim, Senhor. 2. A oração precisa de arrependimento. Quando nós oramos, precisa ter coração quebrantado, coração contrito. Não é só pedir. É alinhar o coração a Deus. Alinhar o coração com Deus. 3. Oração se sustenta na palavra. Aquilo que Deus falou, eu devolvo para Deus. O Senhor diz na tua palavra, e se eu cresce em ti, o Senhor me salvaria e salvaria minha família. Eu não abro mão. Satanás, sai do caminho da minha família. Sai da minha família. Em nome de Jesus. Deus, entra com salvação na minha família. Entra com salvação na minha casa. Monta a tua mão. Muda a história da minha família. A palavra de Deus. O que ele prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Não é sopros do ar, não. Oração é certeza que Deus vai fazer. Certeza que Deus vai fazer. E por último, 4. A nossa oração tem garantia de resposta. O advogado pode até não ir no processo. O médico pode até não dar jeito com uma enfermidade às vezes. Mas se eu oro, Deus responde. Se eu oro, Deus responde. Deixa eu dizer. Porque a palavra de Deus não volta.